Agências governamentais que fizeram acordos com seres extraterrenos continuam mantendo por décadas, em segredo, a presença deles entre nós. Entretanto, como temos visto, informações importantes têm vindo a público através de pessoas que desejam que tudo isso termine e que a humanidade conheça a verdade, não só a respeito de tais seres, como também a sua verdadeira história. Mas isso não é tão simples. Projetos como Disclosure e conteúdos apresentados pela Gaia podem mostrar evidências que, embora até para nós que estamos em pleno processo de despertar, são muitas vezes surreais, nem todas as espécies alienígenas são benevolentes. Conceder a verdade à espécie humana seria contar direitinho a história desde o início, explicando os motivos pelos quais os líderes fizeram tratados, que são inúmeros, entre eles o conhecimento de tecnologias avançadas como a engenharia reversa, que nos possibilitou em pouquíssimos anos avanços significativos. A engenharia, física, medicina e outras áreas da humanidade nunca mais foram as mesmas. Fica difícil querer um desacobertamento quando temos resistência em assimilar algumas verdades, por exemplo, a respeito do nosso satélite, a Lua. Tais verdades não precisam ser impostas nem forçadas a ninguém, pois astronautas que por lá estiveram depois que se aposentaram e chegaram em uma certa idade, viram que não havia razão alguma de esconder da humanidade o que realmente encontraram por lá. Ah, mas vocês ainda acreditam nessa mentira? Ninguém foi à Lua, foi um filme, vocês não viram? É o que desejam que você acredite. Você já pensou que a verdadeira ida pode não ter sido mostrada ao mundo? E que o grande passo dado pela humanidade foi em conjunto e concordância com outras espécies? Saber demais sempre foi um problema para a humanidade desde os primórdios. Astrônomos amadores já disponibilizaram vídeos onde luzes brilhantes surgiram na superfície lunar e frotas de naves passam por ela. Alguns relatos de astrônomos franceses, americanos e de outras nacionalidades foram registrados nas décadas de 20 e de 30, portanto são bem antigos e a curiosidade humana já estava ativa nessa época. E percebendo que as coisas não são do jeito que achávamos que eram. Tentam suprimir ao máximo informações, mas de vez em quando chega algo que não pode ser ignorado. Quando o vencedor do prêmio Pulitzer, John O'Neill, astrônomo, relatou em 1953 ter visto na superfície lunar, na região Mare Crisium, uma ponte em forma de arco de proporções gigantescas, avistamento este confirmado na época por outros astrônomos que identificaram a construção de 19 quilômetros, logo desacreditaram John. A desculpa foi de que ele, sendo um astrônomo profissional, idôneo, dedicado, teria se enganado e se confundido, ou seja, o ganhador de um prêmio tão sério não tinha condições de diferenciar algo artificial de algo inerente às crateras lunares. Hugh Percy Wilkins, na época diretor da BAA, British Astronomical Association, confirmou em um programa de rádio da BBC, em dezembro de 53, que a ponte era real, assim como as suas dimensões, e que era artificial. Quando perguntaram o que seria para ele algo artificial, respondeu: bem, parece um trabalho de engenharia. É claro que a notícia se espalhou e acabou sendo considerada conspiracionista, forçando Wilkins a pouco tempo depois da entrevista renunciar ao seu cargo. Infelizmente, tentamos captar o local exato visto por O'Neill, mas então ficamos sabendo de algo mais interessante. Segundo informações, a tal ponte não pôde ser vista novamente e nem pode agora, porque foi desmontada. A escolha de acreditar em O'Neill e em inúmeros astrônomos sérios é nossa. Na década de 50, a informação foi muito inconveniente.
assim como são todas as verdades, não é mesmo? O astronauta Gordon Cooper admitiu publicamente ter visto OVNIs em órbita. Falando sobre uma de suas várias fotos, ele disse: era um disco clássico prateado e liso e claramente era uma nave alienígena. Depois de Roswell, em 47, a década de 50 foi muito interessante. Avistamentos de luzes na superfície da Lua continuam acontecendo e as luzes costumam aparecer dentro das crateras. Um pesquisador chamado Fred Stecklin exigiu explicações a respeito de imagens que, em alta resolução, mostram estruturas imensas na superfície da Lua. A agência não emitiu qualquer tipo de comentário. Analisar a superfície lunar demanda tempo e paciência, porque além da camuflagem nas imagens, muitas estruturas só podem ser vistas quando ampliamos as imagens em HD. O lado escuro da Lua está sempre oculto para nós. Segundo insiders, há diversas estruturas por lá, e não é segredo entre os que pesquisam essas informações que uma tecnologia tem sido usada proporcionando aos humanoides a condição de respirar oxigênio nesses ambientes artificiais. A questão toda aqui é que não se importam que você olhe. Não querem é que você veja. O ex-astronauta Edgar Mitchell disse: todos sabemos que os UFOs são reais. O que todos precisam se perguntar é de onde vêm e o que querem. Além do mais, fica a reflexão para quem não acredita que o homem esteve na Lua. Placas geralmente são colocadas em locais para que outras pessoas leiam, pessoas que visitam, para que possam receber informações. Placas dizem algo a alguém. Por que deixar uma placa na Lua dizendo: neste local, o homem do planeta Terra pisou em julho de 69 e viemos em paz e em nome de toda a humanidade? Isso aconteceu depois dos acordos. Sim, para que outras espécies tivessem o conhecimento da humanidade e aceitassem a presença humana em suas instalações. Na descrição, colocamos um link para um vídeo que infelizmente não tem legendas em português. Nele, o ex-astronauta americano Buzz Aldrin afirma que viu um ser luminescente e que luzes acompanharam os astronautas durante toda a missão. Colocamos também à disposição outro link para a confirmação desta informação através do Dr. Stephen Greer, que participou de um podcast. O vídeo está legendado em português. Farouk Elbaz, especialista em geologia, que instruiu os astronautas americanos, afirmou que nem todas as descobertas sobre a Lua foram anunciadas. Perguntado sobre o flash de luz visto pelos astronautas, ele afirmou: sim, e não era natural. Colocamos também na descrição o vídeo que mostra o flash lunar. Como sempre, a explicação foi que o flash foi resultado de uma atividade vulcânica. Entretanto, na região em questão, não há esse tipo de atividade. Algo que devemos refletir é: por que o foco deixou de ser a Lua e agora é Marte? Pelo menos é o que nos parece. Ao conhecimento do homem, nenhuma missão com ou sem tripulante foi enviada à Lua novamente desde 73. Será que isso é verdade ou faz parte de um grupo de informações às quais não temos acesso? O que está sendo enviado para lá sem que saibamos? Em pleno conflito da Guerra Fria, os soviéticos nunca insinuaram que desejavam ir à Lua. Tendo em vista os acordos feitos entre os aliens e os governantes desde a década de 50, o mistério fica na nossa cabeça, não na deles. Ex-militares e astronautas só falam de suas experiências quase no fim da vida, quando não se importam mais e não há chances de serem julgados e irem à corte marcial, retirados dos seus postos, terem suas aposentadorias canceladas, perderem benefícios médicos ou financeiros. O fim da vida significa que não há mais razão para levar peso na consciência a respeito do que foi vivenciado e não dito.
O objetivo de colonizar a Lua pode ter sido abandonado aparentemente, mas é que antes da nossa chegada já haviam bases por lá, se é que podemos chamar as estruturas de bases. Todas as civilizações antigas, principalmente a sumeriana, recebeu um empurrãozinho dos deuses, fundamentos para a criação de uma sociedade, conhecimento, mas tecnologia avançada para que pudesse ser usada contra eles no futuro? Nenhuma. As crateras lunares, como canal, supomos que não são crateras de impacto, mas sim resultado de milênios de mineração e ação conjunta de espécies que ainda estão nela, como os que vieram de Órion e os Zeta. Em bases que não podemos detectar daqui, esses gênios da genética, extremamente avançados, mas sem empatia, trabalham em conjunto. E essas bases ainda existem, mas não operam como antes, porque em nosso entorno estão pequenas naves, mas quando dizemos pequenas, nossa mente imagina algo do tamanho de um carro. Uma nave pequena pode ser do tamanho de uma cidade aqui. Uma nave-mãe, dependendo da espécie que a controla, pode ter proporções inimagináveis e ter dispositivos diversos, desde o lançamento de sondas de várias cores que coletam dados até a camuflagem. Esclarecendo, as naves que estão em torno do nosso planeta são benevolentes. Essências lirianas, veganas, martanas, rigelianas, sirianas e outras sabem muito bem das guerras das quais participaram. E este não é um episódio de Jornada nas Estrelas. Pelo menos, por fim, neste vídeo, queremos lembrar que os Greys, os oriundos de Zeta, não precisam de oxigênio porque não possuem pulmões, muito menos da alimentação como conhecemos, porque são desprovidos de sistema digestivo. Para eles e os reptoides, a adaptação a lugares extremos fora da Terra é muito rápida. Calor ou frio não é um empecilho para permanecer em um lugar quando desejam. Mas a nossa atmosfera é fatal para muitos seres que ainda ocupam corpos. Por isso, alguns, quando nos visitam, saem da sua forma física e aparecem de forma energética. E é por isso que precisamos ter discernimento para saber se aquela manifestação energética pertence a um ser benevolente ou um ser negativo tentando se passar por um ser benevolente com alguma mensagem ou alguma orientação. Por enquanto ficamos por aqui. Daremos mais informações a respeito. Continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muita sabedoria e discernimento. E principalmente muita da verdadeira luz.